Não tenho a certeza, mas acho que está. E por isso vou passar o genérico. Boa noite, aliás. Boa noite antes disso. Admira Livre Podcast. Ora, boa noite. Estamos ao vivo para mais um episódio de História. História regional aqui da região de Odmira. Com o professor Quaresma. Boa noite. Boa noite. Ora, hoje vamos falar da freguesia de Colos. Esta freguesia, ao contrário de outras que temos referido ultimamente, noutros episódios, não se enquadra naquele conjunto de freguesias que apareceram mais ou menos todas ao mesmo tempo, a propósito da reorganização religiosa do território. Esta freguesia leva-nos a tempos mais longínquos, mais atrás. Sim, é uma freguesia que já foi um concelho, um pequeno concelho, num território, numa região, melhor dizendo, em que havia grandes concelhos, como era o caso de Odmira e de Mértola, mas onde havia também pequenos concelhos, muito pequenos concelhos, como era o caso de Garvão ou de Colos. Uhum. O que é que podemos destacar à partida? Que trabalho tem sido feito à volta para estudar esta freguesia e as suas origens? Ora, se mudares o slide, podemos ver que... Ainda não estamos a exibir os slides. Quero aproveitar para comentar a Rosário Martins, que já nos está a ver e já nos cumprimentou. Ainda não passámos à fase dos slides. E quer dizer então que podemos passar, é isso? Podemos passar. Então, vamos lá. Ver se isto corre bem. Sim. Temos aqui uma imagem da Vila de Colos. É uma vila alcandurada, uma vila sobre uma colina. Bom, neste slide o que nós vemos são as capas de duas publicações que foram feitas sobre Colos. Uhum. Uma delas, de 1987, é uma obra de António Machado Guerreiro, um homem que já morreu, um homem que tinha uma boa formação em termos de geografia e mesmo de etnografia e mesmo de linguística. Uhum. E é um homem que passou grande parte da sua vida em Colos e que publicou em 1987, como disse, esta obra intitulada Colos, Alentejo, Subsídios... Elementos monográficos. Monográficos, exatamente. Uhum. Isto foi uma obra que é muito importante, ela merecia mesmo uma reedição. Uhum. É uma obra que foi, porque neste momento encontra-se esgotada, que foi publicada pela Câmara de Odmira, na altura em que esteve aí o João Honrado, peço desculpa. O falecido João Honrado. Falecido João Honrado, peço desculpa pela minha hesitação. E que viu o original, que lhe foi apresentado na altura por um presidente da Junta de Colos, e que decidiu fazer a edição. Uhum. Decidiu agarrar no original e propor à Câmara a sua edição. A Câmara editou em boa hora, como sei dizer-se, e de facto muito provavelmente, com certeza, a obra mais importante que até hoje foi publicada. Se hoje quiséssemos consultar esta obra, onde é que eu poderia? Só na biblioteca. É claro que alguns de nós têm a obra em casa, Uhum. mas qualquer pessoa que pretenda consultar
só na biblioteca, numa biblioteca, aqui concretamente, próximo de nós, a Biblioteca Municipal de Odmira. E aqui encontram-se dados históricos, encontram-se dados etnográficos, enfim, há uma série de informações gerais sobre a freguesia, sobre a atual freguesia de Colos. Deixamos aqui a dica à Câmara Municipal, que valia a pena reeditar. Valia. Eu sei que a Câmara em tempos esteve muito interessada em reeditar, mas depois a coisa foi caindo num certo esquecimento, mas acho que estava na hora de reeditar esta obra. Muito bem. E a outra que temos à direita, a outra capa, Colos, contributo para a sua história, é da tua autoria. Isto foi um volume que foi publicado em 1999, também para a Câmara Municipal, numa altura em que Colos fazia 500 anos de antigo concelho. Porque foi fundada em 1499. E na altura a Câmara decidiu, estava então como vereador Carlos Oliveira, decidiu fazer a edição e convidaram-me e eu fiz este pequeno livro que já tem alguns anos, já tem mais de 20 Portanto, anos. estas são... há outras obras sobre Colos? Sobre Colos há outra documentação? Não, sobre Colos não há mais nada. Há, naturalmente, alguns escritos avulsos, pequenas notas, enfim. Mas sobre livros sobre Colos são estes os trabalhos dois que de investigação. Trabalhos de investigação, exatamente, são estes os únicos dois. Muito bem. Vou então passar e chegamos então aqui a esta imagem. Para quem só estiver a ouvir, eu descrevo, isto é um mapa que nos mostra o antigo Concelho de Sines. E porquê é que falamos no antigo Concelho de Sines? Porque Colos fazia parte de Sines. Precisamente. E então eu se calhar faço agora aqui uma pequena introdução, recorrendo a um texto teu, que diz assim: o espaço sobre a jurisdição de Colos integrou, após a Reconquista, sucessivos alfozes concelhios. Foi abrangido no vasto termo de Aljustrel, em 1235. Depois passou para o de Santiago do Cacém, com a criação do mesmo concelho, em 1249. Finalmente pertenceu a Sines, na sequência da elevação à vila, em 1362, desta terra portuária, cujo território, em 1499, seria destacado para formar um concelho autónomo. O crescimento populacional e a necessidade de um uso mais profícuo dos seus recursos e de uma administração mais próxima originaram o contínuo desmembramento da vasta e pouco afinada unidade administrativa consequente aos tempos ainda instáveis da expansão do Reino de Portugal até ao Algarve. Precisamente. Temos aqui muita informação compilada num parágrafo. Depois da Reconquista, o que vemos é que os grandes concelhos acabaram por ser desmembrados por uma questão até de melhorar a eficácia da administração do território. Eu posso dizer-vos o seguinte: Colos é uma povoação, não ainda um concelho, mas é uma povoação que já aparece referida no século no século XIV, como uma povoação com um certo significado, com uma certa importância. E isto porquê? Porque em 1384, poderá ter sido em 83 ainda, mas eu calculo que tenha sido em 1384, portanto, segunda metade do século XIV, Fernão Lopes, na sua crónica de Dom João I, descreve um episódio interessante referido a Odmira e referido a um senhor que nessa altura dominava Odmira, que era Lançarote Pessanha, almirante da Marinha de Portugal. Qual era o documento que referiste? Eu referi a crónica de Dom João I a crónica de Fernão Lopes. De Fernão Lopes. Essa crónica refere um episódio com algum interesse, que tem a ver com Odmira e que tem a ver com Colos. E que tem a ver, naturalmente, com esse Lançarote Pessanha, que era filho do Manuel Pessanha, o italiano que tinha vindo para Portugal para organizar a Marinha Portuguesa no tempo de Dom Dinis ainda. Mas antes de falarmos um pouco mais em Lançarote Pessanha, sim, porque depois vamos contar uma história, eu se calhar começávamos pelo nome, Colos. Não tem nome de santo? Sim, mas olha, eu sugeria o seguinte, que nós passássemos essa questão do topónimo
para um slide mais à frente, Ah, porque precisamos de olhar o território para nos debruçarmos sobre o topónimo. Portanto, continuaríamos por aqui e mais adiante falaríamos no topónimo. mandas tu então. Vá. Portanto, o que nós sabemos é que em 1384 o tal Lanzarote de Pessanha, almirante de Portugal, era o senhor de Odmira, portanto o rei tinha doado a vila de Odmira à família Pessanha, e o Lanzarote de Pessanha, no meio da crise, no contexto da crise que então se vivia, crise política e militar, decidiu tomar o partido da rainha Dona Beatriz, casada com o rei de Castela, contra o mestre Davis, que era Dom João Mestre Davis, que era um homem apoiado pela burguesia e também pelo povo miúdo em Portugal. Portanto, Dom Fernando tinha morrido, a sua única filha estava casada com o rei de Castela e, portanto, colocava-se o problema. Se Dona Beatriz fosse rainha de Portugal, o rei de Castela, sendo rei de Espanha, digamos, poderia também ser rei de Portugal, e tudo isso criava uma situação complexa em termos da própria independência do reino de Portugal. Então houve essa grande divisão, essa grande cisão em Portugal, que criou uma situação militar de grande gravidade e que separou socialmente agentes portuguesas. O Lanzarote de Pessanha, então, vinha para Odmira, ele vinha para uma das estradas, aliás, Colos tinha essa importância, ficava num nó rodoviário, digamos assim, num nó de caminhos. E portanto, o Lanzarote vinha para Odmira, vinha por essa estrada que passava por Colos, e chegando a Colos, ele pernoitou lá e preparava-se para seguir para Odmira no dia seguinte para levantar o castelo a favor de Dona Beatriz. E sendo Lanzarote de Pessanha uma figura proeminente, não é? Sim, com importância, também dá a entender que Colos teria alguma importância para justificar, para albergar o facto de Lanzarote de Pessanha, com a sua comitiva, ter decidido pernoitar em Colos, significava que Colos era uma povoação suficiente para albergar, enfim, todas aquelas pessoas. E portanto, Colos já tinha como lugar povoado uma importância significativa. E isto segunda metade do século XIV. Sim. A verdade é que um homem residente na região, vendo Lanzarote de Pessanha e apercebendo-se da intenção de Lanzarote de Pessanha, que era vir a Odmira, levantar o castelo, isto é, fechar-se no castelo e tomar voz pela rainha Dona Beatriz, portanto, pela facção contrária ao Dom João Mestre Davis, que foi o futuro Dom João I. Então ele vai a Beja, esse homem, Beja, que era uma vila então, e que estava já nas mãos dos partidários do Mestre Davis, e comunica que em Colos estava o Lanzarote de Pessanha, que ia para Odmira com a intenção de levantar o castelo de Odmira. Claro que Odmira era importante. Odmira, desde logo, era um porto fluvio-marítimo, não é? Portanto, era um lugar importante se tomasse o partido de Dona Beatriz. Então, nessa noite, um contingente, um grupo miliciano veio de Beja toda a noite até Ourique, até Colos, e exatamente quando o Lanzarote de Pessanha se preparava para partir para Odmira, foi surpreendido por esses homens de armas que o aprisionaram e o levaram para Beja. Chegados a Beja, ele foi instalado, enfim, ou preso na torre do castelo, e ali ficou. Entretanto, em Beja havia uma grande discussão sobre o que é que haviam de fazer
que é que a cidade havia, o que é que a vila havia de fazer com o Lançarote Pessanha. E criaram-se mesmo ali dois partidos, mesmo no interior do partido. Apesar de Beja já ter tomado um lado, não é? Sim. Tomado partido de um lado, Mas, tomado um partido, aliás, havia, não era unânime quanto ao destino de Lançarote. não era. Digamos que a burguesia, as pessoas de maior importância, mas que não eram nobres, não é? A burguesia era gente do comércio, gente que tinha alguma posição social com alguma importância, mas que não era da nobreza, não era dos altos estratos da sociedade. Por um lado a burguesia e por outro lado o povo miúdo, a arraia miúda, como muitas vezes lhe chama o Fernão Lopes. E a arraia miúda, o povo miúdo, tinha uma posição muito mais radical. Enquanto que... Há coisas que nunca mudam. Enquanto que a burguesia, enfim, estava hesitante, o povo miúdo, naturalmente, tinha uma atitude muito mais agressiva. E, a certa altura, os próprios burgueses acabaram por lavar dali as suas mãos e deixar o assunto entregue a esse povo miúdo que, em rebuliço, se dirigiu ao castelo e quando o Lançarote Pessanha, que lá estava dentro, viu tudo aquilo, fechou as portas do castelo e preparou-se com alguns dos homens que tinha consigo para se defender. Vendo que era difícil subir à torre do castelo. Ou seja, ele não era propriamente... Ele foi levado para lá, mas não era propriamente um prisioneiro. Continuava a ter tinha uma situação dúbia. Quer dizer, a burguesia não o queria tratar mal, porque era uma pessoa importante. Esses escrúpulos não tinha o povo miúdo. E, portanto, o que acontece é que quando eles vão ao castelo, eles pretendem mesmo acabar o assunto logo ali, quer dizer, pretendem mesmo liquidar o Lançarote Pessanha. Na altura, como disse, o Lançarote Pessanha fechou-se, pretendeu defender-se e de baixo disseram, não, nós não queremos fazer-lhe mal, não há qualquer problema, pode abrir a porta, que aqui ninguém lhe toca. E ele convenceu-se, veio abrir a porta e na altura em que abriu a porta saltaram-lhe em cima e mataram-no. O próprio Fernão Lopes acha que, enfim, tem um tom crítico quando se refere a essa morte, porque de facto não foi uma coisa bonita de se ver. Mas pronto, estava-se numa época de grande rebuliço, de grande revolução. E de grande tensão. E a verdade é que Lançarote Pessanha tinha a intenção de ir ao Admira levantar o castelo a favor da monarquia espanhola, da monarquia de Castela. Pois, não era diretamente, era a favor de Dona Beatriz, mas a verdade é que, sendo a favor de Dona Beatriz, a consequência era essa, exatamente. Portanto, esse episódio da morte do Lançarote Pessanha, almirante da Armada Portuguesa, esse episódio mostra como Colos era um povoado à beira da estrada, por onde se passava, e era ao mesmo tempo um povoado com alguma importância suficiente para alojar um nobre com a sua comitiva. Portanto, esta é a primeira vez que de facto é referida o lugar, mas um lugar já povoado de Colos. Mas não sei se queres agora, na régua cronológica, avançar ou recuar. Pois, o que nós podemos ver é o seguinte, de facto, Colos, no século XV, é uma terra é uma povoação que se desenvolve. E quando se chega à final do século XV, é uma povoação que já tem alguma importância. Era longe, a própria povoação, a vila de Colos ficava longe da sede concelhia, que era Sines. Ora bem, e isso vai despoltar, vai despoltar a necessidade de criar um novo concelho. Mas, entretanto, nós podemos referir mais alguns episódios que se referem à povoação de Colos, ainda antes de Colos ser um sede concelho e ainda antes de haver o concelho de Colos, portanto. Não sei se queres, se já temos condições para falar do topónimo. Não, eu vou ainda, que eu vou ainda falar... Ou ainda vamos a referir
eu vou ainda falar sobre 2 episódios que aconteceram em Colos, ainda antes da formação do Conselho. Em 1495, é o primeiro episódio que refiro, passou por Colos o rei Dom João II. O Dom João II estava, há quem diga que ele estava envenenado, mas estava com certeza muito doente. Os médicos a certa altura aconselharam-lhe as termas de Monchique, e ele vem em viagem na direção de Monchique, onde havia as águas de Monchique, que ainda hoje existem. Ele passou por Colos, e portanto tem essa característica, tem essa curiosidade do próprio rei, um pouco antes de morrer, ter passado por ali. Dirigiu-se depois a Monchique, e finalmente, como as águas não lhe fizessem bem, acabou por ir para Alvor, onde acabou por morrer. Enfim, quando estava quase a morrer, ele decidiu chamar o seu primo e cunhado, Dom Manuel, à sua beira, chamar-lhe para junto de si. Mas Dom Manuel e a própria irmã, que era a rainha, a mulher de Dom João II, teriam algumas suspeitas em relação às intenções de Dom João II. Lembremos-nos que Dom João II tinha matado um dos irmãos o príncipe perfeito. O príncipe perfeito tinha matado já um dos irmãos da rainha, de um dos seus cunhados, e portanto isto tudo no quadro de uma áspera luta pelo poder, em que o próprio rei, enfim, acabou por assassinar alguns dos seus inimigos. E, portanto, a rainha tinha, com certeza, em relação ao seu marido, uma grande suspeita em relação às suas intenções. E o Dom Manuel, que era irmão da rainha, não esteve conluiado contra Dom João II, mas a verdade é que a rainha podia ter sérias suspeitas. O que sabemos é que, apesar dessas suspeitas, o Dom João II tinha deixado em testamento o trono a Dom Manuel, que era seu cunhado e seu primo também. Portanto, não haveria em princípio alguma razão. De qualquer modo, Dom Manuel é instado a que venha junto de Dom João II. Ele primeiro inicialmente não cumpriu essas ordens, mas acabou por se dirigir, por se meter ao caminho e por vir na direção do Algarve. Chegou também a Colos. Em Colos esteve ali algum tempo, e pelo menos pernoitou, e logo a seguir, dizendo que tinha recebido ordens da rainha, voltou para trás. Nós podemos suspeitar que Dom Manuel, também ele, antes de chegar à presença do moribundo Dom João II, teve medo que alguma cilada estivesse preparada pelos incondicionais do rei de Portugal, e voltou para trás. Portanto, não chegou a assistir ao Dom João II nas últimas horas que lhe restavam. Portanto, estes dois factos, o facto de Dom João II ter passado por ali, logo a seguir Dom Manuel, e Dom Manuel não passou de Colos, ficou em Colos, e Colos marca aqui essa, digamos, consubstancia essa grande dúvida e essa grande tensão que existia na família real portuguesa. E ao mesmo tempo mostra como Colos era um lugar à beira da estrada. Eu acrescento que, anos depois, em 1573, o próprio Dom Sebastião passou por Colos. Ele, na segunda metade do século XVI, ele fez uma viagem pelo sul, procurando verificar quais eram os meios de que podia dispor para as campanhas que ele preparava no Norte de África. E passou por Colos. Na altura, curiosamente, chovia, era um dia extremamente chuvoso. Nós já temos saudades desses dias extremamente chuvosos. Era um dia extremamente chuvoso, e quando a comitiva de Dom Sebastião chegou a Colos, verificou que em quase todas as casas chovia, não direi como na rua, mas chovia. E então a casa que acabou por ser reservada para o rei foi uma casa em que se estava um pouco melhor, porque era revestida de cortiça, um dos materiais isoladores. Portanto,
o Dom Sebastião ficou lá, depois de partir para Odmira. Ora bem, o que é que acontece? Voltamos então a Dom Manuel. Dom Manuel é o rei que esteve em Colos e que poucos anos depois, 3 anos depois, vai criar um novo concelho, o Concelho de Colos. O Concelho de Colos estava, aquele bocado de território de Sines estava praticamente isolado já do Concelho de Sede, porque já havia ali uma solução de continuidade. Porquê? Porque já tinha sido criado o Concelho de Vila Nova de Mil Fontes, com Mil Fontes e Cercal. Portanto, o Concelho de Colos era um concelho que estava ali maduro. Aquele território aquele bocadinho de território, que foi depois o Concelho de Colos, estava maduro, digamos assim, para poder ser um novo concelho. E, de facto, com a justificação de que Colos era uma povoação que tinha crescido muito na segunda metade do século XV e cresceu, efetivamente, e depois na primeira metade do século XVI, o Dom Manuel decidiu, de facto, criar ali um novo concelho, um pequeno concelho, como disse, que servia para que as pessoas, que já eram muitas na altura, já eram cerca de 200, o concelho tinha 250 moradores em 1518. Portanto, há cerca de 1000 pessoas. Relembrar que 250 moradores não são 250 pessoas, são 250 vezes 4 aproximadamente. Vezes 4, portanto, mais ou menos agregados familiares. Muito bem, quero também pausar para cumprimentar aqui a Ruth, o Eduardo e a Maria Augusta Alves, que diz que hoje vai ter que ver em diferido, não nos poderá acompanhar, ou provavelmente também entrou agora e se calhar quer ver o que está para trás. É uma boa opção, mas obrigado por passar por aqui na mesma. Ora, dizíamos, não sei se queres que eu passe para o próximo slide. Sim, passa. Ora, temos aqui uma iluminura do frontispício de um livro da chamada Leitura Nova. A Leitura Nova foram umas cópias de documentos mais antigos, foram feitos nesta altura, no tempo de Dom Manuel, e que foram livros muito iluminados. Este livro, que é o livro 1 da Alendor, os livros são organizados por regiões, tem uma imagem que é suposto ser, enfim, de uma forma talvez um pouco sumária e até esquemática, a figura de Dom Manuel. Enfim, não direi que é um retrato, mas é pelo menos uma representação do Dom Manuel, do perfil de Dom Manuel. Dom Manuel num dos livros da chamada Leitura Nova, que existem na Torre do Tombo. Portanto, foi o rei Dom Manuel que criou esta nova povoação e este novo concelho, e instituiu como vila a povoação e o seu território. Mas eu ainda tenho aqui tenho muitas questões em relação a Colos, e uma delas, é por isso que eu queria ir para os topónimos. Então vamos, passo porque Colos não tem nome de santo. Portanto, a origem, teremos que falar aqui um pouco de colocar aqui as hipóteses, falar sobre as hipóteses já colocadas sobre este topónimo. Não é um agiotopónimo. Não é um agiotopónimo, não. E o que é, podes explicar a quem nos ouve o que é um agiotopónimo, esse palavrão? É um topónimo de origem, um santo. Nós temos aqui, por exemplo, no Concelho de Odmira, Santo Itónio, Santa Luzia, Santa Luzia é Ourique. Santo Itónio, São Luís, enfim, temos aqui vários relíquias de alguma forma, mas enfim, é diferente, mas há, portanto, muitos nomes com nomes santos. Aqui São no Salvador, caso, aqui, as freguesias urbanas é São Salvador e Santa Maria, mas no caso de Colos, não. Aliás, sucedendo o mesmo com mais alguns, é verdade. Tem o seu orágo é Nossa Senhora da Assunção. Portanto, o seu orágo era Santa Luzia, mas a partir da Idade Média e já no princípio da Idade Moderna, as Santas Marias que existiam, que eram muitas
ou Nossas Senhoras, acabaram por começar a ter atributos. Então surgem as Nossas Senhoras da Graça, as Nossas Senhoras da Piedade, as Nossas Senhoras da Conceição, etc. Uhum. E então quais são as hipóteses que se colocam para a origem deste nome? Bom, as hipóteses, há quem ache que o topónimo o topónimo Cola vem de Koala e que significa castelo. Enfim, nós não temos a certeza se existia aqui algum castelo no sítio onde há... Koala, uma palavra árabe. Exatamente, precisamente, uma palavra de origem árabe. Enfim, eu penso que a minha pronúncia não foi assim muito boa, mas de qualquer modo, eu não sei árabe, de qualquer modo, escreve-se Koala. E que significaria castelo? Na verdade, não se sabe se aqui houve algum castelo, mas no cerro da Senhora das Neves houve com certeza uma fortificação. Nós sabemos já falar nisso. E de qual ainda há vestígios. Ainda há vestígios. Há uma outra explicação, que é Kugla, que quer dizer, também de origem árabe, quer dizer cume, mas de facto, enfim, se é ou não, também fica outra das hipóteses. Há quem diga que significa simplesmente colina, é uma palavra com o mesmo significado que colina, e portanto tem a ver com a topografia, com a orografia, melhor dizendo. E há até quem considera, que é o caso do Fernando Almeida, na sua linha interpretativa, que a palavra vem de uma língua semita e com o significado de lugar elevado e habitado. Portanto, nós vemos que existem uma série de explicações ou tentativas de explicação para o significado destes colos. Durante muito tempo, a maior parte das pessoas julgou que, de facto, eram os colos, eram as colinas, todas aquelas colinas que nós vemos, nós nesta fotografia vemos colos, vemos ali a mancha do casario numa parte elevada, mas mais baixa do que as outras colinas, que são, ao fim e ao cabo, o tal Horst Relíquias, também chamado por vezes Horst de colos. Aliás, há documentos antigos da época da transição do período islâmico para o período cristão, na altura da Reconquista, que refere a alguns nomes que eventualmente podem ser associados a este nome. Um deles é um documento de 1288, é uma delimitação de Marachique, que é uma circunscrição desaparecida no Concelho de Ourique, é a atual Cola, Santuário da Cola, que fala em colos de Benalguaz. E há quem entenda que este colos de Benalguaz é nem mais nem menos do que colos. Ou qualquer sítio que depois dê origem a colos. Qualquer sítio próximo. Eventualmente as neves, o cerro de Mas das há neves. ainda outro documento, salvo erro, de acordo com um texto teu datado de 1235, Sim. Relativo à doação de Aljustrel à Ordem de Santiago. Sim, e aí fala num outro topónimo, que é Simálias de Benelgat. Ora, Simálias portanto, um conjunto de cerros ou de colinas, tal qual como nós estamos a ver aqui nesta imagem. Nós estamos a ver uma sucessão de colinas, que é o Horst de Relíquias, e de Benalgat. Ora, Benalgat e Benalguaz podem talvez significar o mesmo. Não há certeza, mas isto muitas vezes eram os próprios escribas que não entendiam muito bem e portanto, podiam perfeitamente escrever a palavra de uma forma num sítio e de outra forma noutro. Mas, aparentemente, é a mesma coisa. Colos de Benalguaz e Simálias de Benalgat. Mas, portanto, nós temos aqui algumas palavras de documentos medievais portugueses na transição na transição do período islâmico para o cristão, portanto, na fase da Reconquista, que aparentemente referem esta região. Se não é exatamente o sítio da atual Vila de Colos, é muito próximo. E a outra hipótese seria, então, a Senhora das Neves, que nós havemos de ver daqui a pouco. Podes passar, por favor? Ora bem, quando nós falamos em Dom Manuel, nós falamos na criação
do novo Conselho de Colos, em 1499. E imediatamente, alguns anos depois, concretamente 11 anos depois, portanto muito pouco tempo depois, Colos recebe o seu primeiro foral manuelino. No tempo de Dom Manuel houve uma grande reforma dos forais, isto é, daqueles documentos que cada vila tinha o seu foral, que era uma espécie de código legislativo local, e que foram reformados no tempo de Dom Manuel. A reforma já tinha começado com Dom João II, mas com Dom Manuel eles foram reformados e cada povoação, cada vila recebeu o seu foral. Nós estamos a ver aqui o frontispício do foral de Colos, vemos à esquerda esse mesmo frontispício e vemos depois à direita uma ampliação da parte superior. Reparem que a parte superior tem alguns símbolos heráldicos importantes. Tem o escudo de armas, as armas régias do tempo de Dom Manuel, que são hoje praticamente as armas da bandeira nacional portuguesa, e que tem de um lado e do outro a esfera armilar, que são dois símbolos também importantes desse período, que já vinham de Dom João II. Essas esferas têm datas, são datas, tem a data de 1512, que no fundo é a data em que a iluminura, chama-se este trabalho, a iluminura foi feita. Portanto, este foral é um foral de um tipo muito frequente. A grande parte dos forais tinham estas características, portanto, as armas, depois as esferas, portanto, eram muito, muito semelhantes. Havia alguns um pouco diferentes, por exemplo, o foral de Odmir é muito parecido, o foral de Mil Fontes não, o foral de Mil Fontes é mais simples, porque nessa altura, em 1510, Colos era uma terra muito mais importante do que Mil Fontes. Mil Fontes tinha sido criada como concelho, mas não conseguia sair do mísero povoado de cabanas. Como já vimos, e quem tiver interesse, já dedicámos, dedicámos 2 emissões a Vila Nova de Mil Fontes, e se calhar ainda viremos a dedicar mais. Mas pelo menos essa parte da fundação, falámos nela, que tenho memória, e portanto quem tiver a ouvir e tiver interessado, basta ir. Nós temos aqui temos depois o texto a seguir, que começa numa linha em que aparecem 2 palavras, Dom Manuel. Isso qualquer pessoa consegue ver, consegue ler. O resto é que é mais difícil. O resto é um pouco mais difícil, embora seja uma letra muito fácil de ler, uma letra gótica, mas muito fácil, redonda. E nós vemos na última linha da imagem do lado direito, vemos a Vila de Colos. A Vila de Colos. Portanto, que é a quantos virem o foral dada à Vila dos Colos, como então diziam, dos Colos. Portanto, nós temos aqui o foral manuelino. Mais uma vez, o Dom Manuel aqui presente nesta vila, como aliás nessa altura esteve presente em todas as vilas de Portugal, vilas e cidades. E como vimos, a criação neste caso deste concelho, a povoação já existia, difere de outras freguesias que foram criadas num processo reorganizativo paroquial. E como é que estava aqui a autoridade da Igreja implementada ou organizada? Bom, a Igreja tinha um poder muito grande nesta altura. Desde logo, a sua organização própria do território, baseada em freguesias, concedia uma maior capacidade de intervenção no território, porque as freguesias tinham constituíam uma rede muito mais densa do que a rede de concelhos, que era a instância civil. Portanto, agora, o que nós temos aqui é que Colos já existia enquanto núcleo de povoamento, que pertencia ao Concelho de Sines, mas foi logo criado como concelho, não foi criado
como freguesia, como por exemplo Relíquias, ou São Luís, ou Santo António. Depois, sítios onde depois se desenvolveu o povoado, não é? E o tecido urbano depois da criação das igrejas. Sim, exatamente. Sim. Enquanto que aqui já havia uma povoação. Mas havia também, a partir do momento em que houvesse uma povoação, construíam uma igreja. Isso era praticamente inevitável, não é? Porque a igreja era, de facto, o lugar, o ponto socialmente mais importante de uma freguesia. Aqui neste caso, Coles ainda não era uma freguesia, mas já era um lugar com alguma importância e tinha, portanto, a sua igreja. Quando foi criado o concelho, eles então decidiram fazer uma igreja maior e fizeram uma igreja que ainda lá está, embora com alterações, evidentemente, uma igreja com muitos aspectos que foram mesmo lavrados, fabricados ao estilo manuelino. Podes passar, por favor. Eu queria só ler aqui também mais um excerto, um parágrafo de um texto que diz assim: no concelho de reduzida área, com pouco mais de 100 km², menor que a grande maioria das freguesias de Odmira e Ourique, a assistência religiosa estava facilitada. Claro. Pois a densidade demográfica não era alta e o índice de concentração da população relativamente elevado. Factos que outros sim o distinguiam das paróquias rurais odmirenses e ouriquenses. Sim, claro. Este era um concelho, tinha um território pequeno, era um concelho muito macrocéfalo. Portanto, a maior parte da população sempre, neste período histórico, sempre se concentrou na vila. E o campo não tinha uma grande quantidade de gente. Portanto, isso facilitava a vida do pároco ou dos sacerdotes. Muitas vezes estas terras não tinham só um sacerdote, tinham mais do que um. Tinham geralmente um sacerdote, tinham um prior, como era uma vila, tinham um prior, podiam ter um beneficiado, que era assim uma espécie de ajudante do prior. E, portanto, neste caso concreto de Coles, tinham, portanto, esses mesmo poucos sacerdotes tinham a vida muito facilitada porque o território era pequeno e a maior parte da população estava concentrada na vila. Era um concelho muito macrocéfalo, o que não admira, porque tinha uma povoação já com alguma antiguidade e, por outro lado, um território concelhio pequeno, um alfoz pequeno. Não sei se queres que eu passe aqui. Sim, se faz favor. Pronto, isto é uma imagem, obviamente. Bem, nós hoje, quando chegamos a Colos, verificamos que Colos tem algumas características ainda de uma antiga vila. Enfim, há algumas freguesias no concelho de Odmira que também têm edifícios com alguma importância. Nós vemos aqui uma casa particular, vemos que é um edifício de arquitetura vernacular, enfim, mas vemos que é uma casa que naturalmente pertencia a alguém com posses económicas. Portanto, isto é apenas para dar uma pequena imagem de alguns elementos urbanos locais. Podes passar, por favor. Nós temos aqui o outro edifício, ele até há pouco tempo foi ocupado por freiras de uma organização religiosa feminina, as Irmãs do Bom Pastor, mas neste momento eu suponho que ele está devoluto, ou pelo menos não está ocupado permanentemente. Vemos aqui, é um caso de arquitetura revivalista. Isto foi um edifício mandado fazer por um colense, por uma pessoa de Coles, e depois ofereceu à igreja. Também é um edifício com alguma imponência. Sim, claro. Quero aproveitar para cumprimentar o Pedro, a Manuela Guerreiro, que diz que é sempre um gosto ouvir o Dr. Quaresma, e o Nuno Duarte, que é presidente da Junta da Freguesia de São Martinho das Amoreiras, da qual também já falámos aqui. Eu recordo-me aqui que na altura em que estava a trabalhar para o livro de Coles, em 1999, na altura que me acompanhou muitas vezes, foi o próprio presidente da Junta, o António Eduardo, que de facto algo daquele livro também se deve a ele. Portanto, andámos muitas vezes os dois pelo campo a visitar determinados sítios. E, portanto, lembrei-me disso agora.
Muito bem. E já agora, obrigado por estarem connosco e já sabem, se tiverem alguma questão que queiram colocar, agora ou se lembrarem depois, podem sempre deixá-la nos comentários e vamos procurar vê-la respondida sempre no início da próxima emissão, se é que não consigamos responder agora. Muito bem. Então, e em termos de evolução populacional? Pois, a evolução populacional ainda é uma não coisa... falámos e costumamos Sim, falar sempre, sim, e acho sim. que é importante. É claro que nós, no fim, havemos de mostrar um gráfico que mostra a evolução populacional Claro. no último século, ou no último século e meio. Mas há aqui um aspecto que ainda que não está muito claro e que há pouco falávamos sobre ele. É que de facto, quando Coles é criado enquanto conselho, o que acontece é que Coles tinha um crescimento populacional notável. E isso ajudou a que Dom Manuel se decidisse a criar um novo conselho, porque havia uma povoação que estava em notável crescimento. Ao contrário de, vou dar o exemplo de outro conselho de mais ou menos da mesma altura, quer dizer, um bocadinho mais tarde, que é o de Mil Fontes, como Sim, vimos, claro, ao contrário de Mil Fontes. Sofreu sempre no seu crescimento populacional. Inicialmente pode dizer-se que o escrivão da Câmara de Mil Fontes morava em Coles, por esta altura, no princípio do século XVI. Portanto, ele acumulava com Mil Fontes, que era assim uma coisa de pequena importância nessa altura. Mas, pronto, Coles era de facto uma povoação com notável importância. Mas em 1518, logo a seguir à fundação e ao Foral Manuelino, tinha, como disse antes, 250 moradores. Isto significa cerca de 1000 pessoas. Para um concelho relativamente pequeno, era uma densidade populacional notável já. E atendendo a que a maior parte desta população se concentrava na sede de concelho, ou seja, na Vila de Coles, os Coles, como eles então diziam, isso mostra que era uma vila de uma importância significativa. No entanto, nós verificamos que alguns anos depois, Coles começa a perder população. Ainda não descortinamos exatamente as razões de tal facto, mas vemos que isso não acontece só aqui em Coles, acontece noutras terras, como por exemplo Ourique. Em 1565 ainda volta a perder mais população. Em 1565 já tinha só 120 moradores, portanto perde claramente população. Tinha menos de metade do que tinha em 1518. E às tantas tu dizes apenas 120 vizinhos, isto em 1565. Vizinhos ou moradores. Ou moradores, Sim. dos quais 10 ou 15 a cavalo, não dispõem de terra nem de espingardeiros nem de besteiros. Ora bem, estes vizinhos de cavalo significava o quê? Isso era uma informação de caráter militar. E significava o quê? Que as pessoas de cavalo, isto é, as pessoas que tinham cavalo em que se podiam transportar e em que podiam combater se fosse necessário, eram pessoas com dinheiro. Portanto, quando uma terra tinha muitos vizinhos de cavalo, ou com cavalo, isso significava que tinha muita gente rica, portanto, que era uma terra próspera. Quando tinha poucos, naturalmente, isso significava o contrário. O facto de não ter espingardeiros nem besteiros significava que, de facto, não havia neste pequeno termo, porque geralmente eram espingardeiros e besteiros, sobretudo os besteiros eram geralmente pessoas do campo e, portanto, lavradores, isso significava que exatamente essa sua pequenez em termos de população camponesa, numa altura também em que a própria vila estava em crise demográfica significativa. Portanto, os vizinhos de cavalo, é exatamente isso. E esses dados nessa altura, são necessários porque há pedidos da própria instância régia para se saber o que é que havia em termos de recursos que podiam ter significado militar. E essas informações aparecem sempre nas chamadas visitações da Ordem de Santiago. Eu não disse ainda, mas também Coles pertencia à ordem religiosa e militar de Santiago da Espada, ao contrário de Odmira e das outras freguesias antigas de Odmira, portanto, mas igualmente como Mil Fontes e Cercal. Portanto, e o Val de Santiago também, o Val de Santiago fica para depois. Ora bem, nós temos aqui a igreja,
A Igreja Matriz hoje em dia é apenas paroquial, porque evidentemente a partir do momento em que a Igreja, em que Colos, embora sendo vila, porque não perde essa categoria, deixou de ser sede de conselhia, portanto, em princípio, a Igreja deixou de ser matriz e passou a ser apenas paroquial. Mas isso é um pormenor. Nós vemos aqui uma igreja que tem adiante da porta principal, tem uma espécie de pilheiro, de alpendre, melhor dizendo, peço desculpa, uma espécie de alpendre, que é o nártex, ou Galilé, que era um elemento que muitas igrejas tinham e serviam para as pessoas se abrigarem ao fim e ao cabo. Porque muitas vezes as pessoas chegavam à missa ou isso e, portanto, não podiam entrar logo na igreja e ali se abrigavam. Muitas vezes havia até procissões e romagens, etc. E, portanto, esse nártex, essa parte vestibular da igreja, embora aberta, servia para resguardar as pessoas das intempéries. Este nártex ainda é do século XVI e tem uma abóbada, por acaso não tenho aqui fotografia, mas tem uma abóbada de cruzaria, portanto ainda do século XVI. Nós vemos depois uma fachada, essa fachada já não é do século XVI, mas tem elementos do século XVI. E a abóbada de cruzaria, o que é uma abóbada? É exatamente os seus elementos, as suas nervuras são em cruz. Nós havemos de ver mais adiante. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos um pormenor da frontaria da igreja. A frontaria, a forma da frontaria, digamos, mistilínea, é já do século XVIII. Mas tem ali elementos que são do século XVI. Reparem naquela cruz, que é uma cruz de Santiago, que é rodeada por uma torsade, isto é, por um elemento encordoado. Isto é um trabalho manuelino. Isto é um trabalho da época manuelina. Reparem que em cima nós vemos um plinto onde se encontra a cruz. A cruz não se vê toda, mas onde se encontra uma cruz de ferro, e esse plinto também tem esse torçado, esse torcido. E, portanto, isto são elementos da primitiva igreja, que era manuelina, que durante as obras do barroco, já do século XVIII, foram desmontados, algumas das abóbadas foram desmontadas, e os elementos, as chaves das abóbadas, etc., foram retirados e foram utilizados na própria fachada. O caso aqui da Cruz de Santiago era provavelmente uma chave de uma das abóbadas da igreja e que foi reaproveitada na frontaria. Ora bem. Tens que beber água. O que é que nós vemos aqui? Dois elementos. Claro que o facto de a igreja ter sido muito mexida, muito restaurada no século XVIII, fez com que muito do que era manuelino, tivesse desaparecido. Mas não desapareceu todo, como nós vimos há bocadinho e como nós vemos aqui. Nós temos aqui do lado direito uma pia de água benta, em que existe a base com uma decoração helicoidal, não é? E vemos depois uma torsade, isto é uma palavra francesa, mas um torcido. Que é um elemento semelhante àquele que vimos há pouco. Portanto, tudo isto são elementos característicos da decoração manuelina. Vemos ali ao lado uma pedra, uma chave da abóbada de uma das capelas existentes na igreja, uma capela lateral. Essa abóbada ainda é do século XVI. E o que é que isto significa? Nós temos aqui um trabalho manuelino, claro, temos ali aquele bordo entorçado, encordoado, e temos depois no centro uma espécie de xadrez que é nem mais nem menos do que a representação das armas dos Correias. Quem eram estes Correias? Eram no século XVI a família que detinha a comenda de Colos, a comenda da Ordem de Santiago. Portanto, havia uma série de rendimentos que eram produzidos no Conselho e rendimentos esses que eram para o comendador. A Ordem de Santiago atribuía-os a um comendador. Esses comendadores eram os Correia que durante toda a primeira metade do século XVI detiveram, de pais para filhos, a comenda
de colos. Neste caso, o comendador naturalmente gastou algum dinheiro com a fábrica desta abóbada, desta capela lateral, que ainda existe, e, portanto, deixou aqui o seu símbolo, a sua assinatura. De qualquer modo, então também a chave da abóbada de cruzaria, que também, há pouco exatamente. referiste. De qualquer modo, trabalho manuelino. São estes apontamentos manuelinos que, aliás, não se encontram só na Igreja Matriz. Há algumas pedras que foram parar a uma igreja que fica ali ao lado, que é a antiga igreja da Misericórdia, que agora se chama Santa Isabel. Podes passar, por favor. Ora bem, nós falámos na Ordem de Santiago, e claro que os elementos das cruzes de Santiago encontram-se em vários sítios. Nós vimos já há pouco uma das cruzes na frontaria, e vemos agora outra. Estas cruzes, enfim, eram muito elaboradas, muito, quase diríamos que era quase rococó no sentido vulgar da palavra, mas, portanto, com elementos muito trabalhados. E, portanto, nós temos aqui nos braços, temos aqui as flores de lis, que eram dos braços da Cruz de Santiago. Vemos aqui a flores de lis trabalhada de uma forma muito acentuada, não é? Portanto, e temos isto no lavabo da sacristia. Portanto, isto ainda é antigo. Ora bem, isto que aqui está não é colos. Não é colos, mas podia ser. Porque em colos não foi nunca construído um portal manuelino assim a sério. Nós vemos a porta, de facto tem assim uma forma ogival, a porta de Colos, mas nunca lhe fizeram isto que fizeram em Garvão. Em Garvão, que também era uma pequena vila, nesta altura, fizeram-lhe este portal magnífico, manuelino. Isto é um trabalho caracteristicamente do manuelino, próximo de Colos, mas de facto não é em Colos. Em Colos subjaram, podemos dizer, apenas alguns apontamentos. Podes passar, por favor. Bem. Ora bem, se muito do manuelino desapareceu, foi-lhe acrescentado na altura, no século XVIII, muito do barroco. Aliás, como já vimos noutras igrejas. Portanto, as igrejas as modas também foram passando, além disso, muitas vezes os edifícios começavam a entrar em decadência, e então no século XVIII muitos levaram obras. E aqui neste caso nós vemos o altar-mor, vemos 2 altares colaterais. No altar-mor apreciamos um retábulo barroco, com as suas colunas torças, não é? Mas o barroco também tinha essa forma helicoidal, também é verdade. Porque esta forma helicoidal, há como que aqui a ideia de passar do céu para a terra, da terra para o céu, portanto, de elevação para o céu, e portanto há como que qualquer coisa de espiritual nesta forma helicoidal. E nós temos aqui, portanto, as colunas torças ou pseudo-salmónicas, muitas vezes assim chamadas. E, portanto, temos aqui um belo retábulo barroco. Ora bem, próximo da igreja matriz, existe uma outra igreja, que é a antiga Igreja da Misericórdia, que sucedeu a uma outra igrejinha, que era a Igrejinha do Espírito Santo, que já desapareceu e que existia junto daquele edifício que está ali ao lado, que foi uma escola de quando Colos tinha muito mais gente. Ora bem, mas detenhamos-nos na igreja na antiga Igreja da Misericórdia. É um templo do século XVI, maneirista, portanto é um estilo que aqui em Portugal ocupa muito o período que noutros sítios ocupou o Renascimento, mas noutros sítios sucedeu ao Renascimento. Portanto, nós temos ali uma pedra na parede, que não se vê muito bem, mas que é uma fresta, que é uma pedra talhada ao estilo manuelino, que veio com certeza da outra igreja. E podes passar, por favor.
Ora bem, no interior, esta igreja tem uma abóbada, cá está uma abóbada de cruzaria. Aqui é uma abóbada, é do século XVI, mas não é a tradição medieval que aqui nós vemos, não é a tradição gótica, isto já é uma coisa que já tem um certo sabor a maneirismo. Do lado direito vemos um retábulo, que é este rococó, portanto uma coisa já da segunda metade do século XVIII. Este retábulo foi desmontado. Eu neste momento não tenho a certeza absoluta se ele está completamente montado, porque ele foi desmontado para ser restaurado, até porque havia na parte posterior uma fissura significativa na parede, e portanto dizia-se que tinha sido em tempos uns foguetes de uma festa que tinham rebentado e que tinham feito essa fissura na parede. Portanto foi desmontado e depois acabou por não ser montado. Entretanto, alguém montou algumas partes. Neste preciso momento, eu já lá não entro há algum tempo. Isto foi uma fotografia que eu fiz já há largos anos. E, portanto, neste preciso momento, eu não sei se ele está completamente montado. Mas, portanto, temos aqui um retábulo que é já do século XVIII. Mais uma vez, nós estamos a ver que as igrejas iam sendo acrescentadas, iam sendo alteradas. Temos aqui o António Carlos Soares, que te faz um elogio, excelente historiador, profundo conhecedor da história do Conselho de Odmira, sempre interessante. E a Manuela Guerreiro diz que a igreja está encerrada. Está encerrada, sim. Pois, é natural. Entretanto, para trás, desculpa. Sim, aqui. Pronto, então falámos na igreja, portanto, que era da antiga Igreja da Misericórdia. Já não existe a Misericórdia de Colos, como se sabe, a Misericórdia desapareceu no século XIX, mas no seu interior tem lá uma mísula manuelina, que está lá no chão, e neste momento está encerrada, como disse a nossa ouvinte, a Manuela, e o nosso ouvinte e não só. Portanto, hoje chamam-lhe a igreja de Santa Isabel. Aliás, Santa Isabel tem alguma relação, tanto Santa Isabel, mas não a Santa Isabel, Rainha de Portugal. Um pouco o microfone. Tem alguma... Podes puxar para ti, podes estar... A Santa Isabel é que se refere muitas vezes a Misericórdia, é a Santa Isabel, prima de Nossa Senhora. Não é a Santa Isabel, Rainha de Portugal, mulher de Dom Dinis. Podes passar, por favor. Bem, ver se eu ando aqui com o cursor, às vezes. Muito bem. Não era essa. Está bem, pode ser essa. Esta é a próxima, podemos falar já. Está bem, pode ser essa. O que nós temos aqui não é nenhuma igreja, nem nenhuma casa. É uma casa dos mortos. É um túmulo. Que é o túmulo do aviador Brito Pais, que em 1924 fez a viagem, ele e mais 2 companheiros, fizeram a viagem aérea Portugal-Macau, com partida de Vila Nova de Mil Fontes. O Brito Pais, o António Jacinto Brito Pais, é um homem ligado a Colos, embora ele não tenha nascido em Colos. Ele nasceu na herdade dos Malveiros, que já fica próximo de Colos, é verdade, mas já fica em Santa Luzia. Portanto, foi lá que ele nasceu. Mas a família tinha casa em Colos. Aliás, hoje em dia, a escola C+S, não sei se é assim agora que ainda lhe chamam, tem o nome de Brito Pais, e portanto há essa homenagem, a ideia de que existe de facto lá uma relação da vila com o aviador Brito Pais. Existe também um lar de terceira idade, também deixado por uma senhora da família Brito Pais. Portanto, a família Brito Pais tinha muita relação com Colos. Bem. Aproveito só também para cumprimentar aqui o Eduardo Guerreiro, que comenta e diz que ainda se lembra de assistir a um concerto de violinos na igreja. Sim. Portanto, ele também é de lá, o Eduardo Guerreiro, que é nosso espectador quase desde o início, do podcast. Muito bem, continuando, é só porque eu vou-te interrompendo, às vezes tenho que fazer aqui a gestão a interação com o nosso auditório que nos está a ver, para que não se sintam abandonados, e o objeto da emissão, que neste caso é a informação que tu nos trazes. Muito bem, continuando então. Ora, podes passar. Portanto, isto foi uma espécie de parênteses. O que nós temos aqui é uma ermida
Nós agora passamos para o espaço rural e vamos encontrar no espaço rural uma geografia do sagrado, tal qual como encontramos em vários sítios. E encontramos várias ermidas neste pequeno espaço rural, que não é um espaço rural muito grande, porque é uma freguesia com pouco mais de 100 km², mas que tem várias ermidas ainda, algumas delas em bom estado. Nós temos aqui a ermida da Afincerna, numa propriedade chamada Afincerna, e também dedicada a Nossa Senhora do Carmo. Por isso lhe chamam também, muitas vezes, ermida de Nossa Senhora do Carmo. Repare-se que é uma ermida que tem uma Galilé também estamos a ver aqui uma Galilé, ou nártex, com 2 poderosos contrafortes. Portanto, um Galilé com um aspecto, um alpendre, né? Este alpendre tem um aspecto assim pesado, e portanto, que caracteriza de forma muito vincada esta ermida. Isto é uma ermida do princípio do século XVI. Ela tinha no seu interior, ela teve pinturas nas paredes. Essas pinturas já não existem. É possível que se descascassem algumas daquelas pinturas, encontrassem ainda vestígios. Mas o que teve até há muito pouco tempo, foi um retábulo muito interessante do princípio do século XVII, que eu gostaria que... Bom, antes de mais, portanto, nós estamos aqui a ver a ermida com uma sineira por cima da Galilé. Estamos a ver ao lado, enfim, são umas instalações, porque esta ermida tinha também, havia muita gente com devoção e tinha romagens, e, portanto, mas no início, no século XVI, chegaram a viver aqui frades, portanto, uma série de frades que viveram aqui. Isto foi, esta ermida foi o ponto central de um pequeno, digamos, mosteiro, uma coisa muito pequena em termos da existência de frades. Tinha também uma cerca, com cerca de 5 mil metros quadrados. Isto pertence à igreja, mas neste momento eu creio que a propriedade já é um pouco disputada por parte dos donos da herdade. A Manuela Guerreiro diz-nos que está abandonada. Sim. Está abandonada. E é uma pena estar abandonada. Porque não só é um edifício interessante, e o abandono dela provavelmente tem um bocado a ver com isto. A Diocese acho que não tem grande interesse nela. Por outro lado, os donos da propriedade consideram que já são proprietários dela. Enfim, isto é uma situação... Os donos da propriedade disseram em tempos que, não os atuais donos, os anteriores, que tinha havido um acordo com a dona Júlia Falcão, que era uma senhora que na altura, Júlia Brito Pais, que era uma senhora que tinha um grande poder aqui na zona, até em termos religiosos, de tal forma que até o próprio bispo muitas vezes lhe dizia que ela tinha tanto poder como ele. E então, de facto, esse anterior proprietário da herdade dizia que a herdade já era da propriedade, porque tinha sido um acordo com a dona Júlia Falcão, que em troca da construção da igreja, de uma escola, tinha cedido ao proprietário da Afincerna todo o terreno e, portanto, a ermida também. Eu não sei se isto tem alguma... Eu penso que isto não tem valor jurídico, mas, de qualquer modo, parece-me que a própria igreja, diocese ou paróquia ou aquilo que for, não tem um interesse por ir além neste edifício. E, portanto, como diz a Manuela, está abandonada. Eu estive lá há muito pouco tempo, estive lá há menos de 15 dias, ela está mais ou menos assim, mas na verdade ela levou um telhado aqui há uns anos. Portanto, ao menos o telhado vai aguentar durante uns tempos. Mas de resto está abandonada. E depois aconteceu-lhe outra coisa. É que o retábulo, que vais passar, por favor, o retábulo que lá estava, a Afincerna, eu ali escrevi mal, pus ali um R a mais, mas pronto, enfim. Foi um pequeno lapso. Havia, portanto, este retábulo em madeira, com várias pinturas, princípios do século XVII, possivelmente de um mestre pintor eburense, portanto, da Évora, chamado José Escobar. José de Escobar. Esse retábulo tem uma série de imagens, de representações, de cenas
importantes para o catolicismo. Eu à frente vou mostrar algumas, vou mostrar 2 delas, e depois eu digo o que é que aconteceu a este retábulo. Ora bem, 2 das imagens que nós vemos na pedrela, isto é, na parte de baixo, passa atrás, por favor. Na parte de baixo estão a ver, há 3 imagens, 3, e eu vou mostrar a da esquerda e a do meio. Assim. A da esquerda nós temos a estigmatização de São Francisco e Santo António com o menino. Ora bem, São Francisco de Assis, está ligado a este episódio da estigmatização, isto é, ele surge com feridas nas mãos que representam as chagas de Cristo. Portanto, é um episódio muito conhecido da vida de São Francisco. Do outro lado, temos um santo que era franciscano, o do Santo António, que aliás era um santo português, natural de Lisboa, com 2 dos seus atributos normais, numa das mãos a cruz e as flores, o ramo de flores, e no outro braço o menino. Portanto, tem um tema franciscano em toda esta imagem. Depois, na parte de baixo, nós temos a representação de Santo André. Santo André é frequentemente representado como tendo sido crucificado numa cruz em forma de X. Como se pode ver ali, na imagem. Precisamente. Crê-se, enfim, muitas destas narrativas são narrativas lendárias, não é? Não têm um fundo de verdade, mas elas impuseram-se e eram correntes entre os fiéis, neste caso, no século XVI e XVII. Nós vemos aqui o Santo André, que, segundo se dizia, tinha sido crucificado, e que não querendo ser crucificado numa cruz tal qual como a cruz de Cristo, porque não se achava digno disso, ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Portanto, é essa a imagem que ali está. Isto hoje em dia, se for apresentado assim a qualquer pessoa, mesmo pessoas católicas, não compreendem estas imagens, porque estão já fora das narrativas correntes entre os fiéis. Mas, nesta altura, tudo isto era completamente perceptível e compreensível pelos fiéis quando entravam nas igrejas. Enfim, há mais algumas imagens. Uma delas, que não está aqui, é a entrega da casula por Nossa Senhora a Santo Ildefonso, que também é uma casula muito especial. Casula é uma das vestes que o sacerdote utiliza nos ofícios divinos. Portanto, mas essa da entrega da casula a Santo Ildefonso não está aqui. Portanto, é uma das que aparece ao alto. Podes passar, por favor. Volta atrás, por favor. O que é que acontece a este retábulo? Isto era um belo retábulo. Este retábulo foi retirado aqui há uns anos de lá, da igreja, para ser, na altura, aliás, em que a igreja ia entrar em obras. Portanto, aproveitavam o facto da igreja ir entrar em obras e houve um grupo de trabalho que estavam a fazer uma formação na área do restauro e levantaram o retábulo para ser restaurado. A verdade é que o trabalho, não sei se por uma questão de verbas, o trabalho foi concluído sem que o retábulo fosse restaurado e voltado a ser reinstalado. O retábulo acabou por ir parar à casa paroquial, onde foi guardado numa arrecadação, num armazém que fica nas traseiras da casa paroquial. A última vez que eu o vi já foi aqui há alguns anos. Não estava, enfim, estava guardado minimamente, não sei neste momento como está, mas não estava guardado de modo que não sofresse alguns estragos. Algum desgaste. Quanto mais não fosse pela passagem do tempo e por algum descuido de algumas pessoas que pudessem passar junto dele ou que pudessem desarrumá-lo ou qualquer coisa assim. Portanto, neste momento, um retábulo tão importante, à escala concelhia, este é um retábulo muito importante, neste momento está, penso eu ainda, guardado na casa paroquial, num armazém na parte de trás, e havia todo o interesse em que as autoridades religiosas e civis, porque isto é património
isto é património religioso, mas é um património cultural do Concelho de Odmira. Havia toda a necessidade que este retábulo fosse restaurado e fosse ou reinstalado na ermida, mas nesse caso, na ermida da Afinserra, mas nesse caso a ermida tinha que ser também. Reabilitada e de alguma forma aberta à população, ou então fosse guardado num sítio onde pudesse estar bem guardado. Mas, portanto, é um alerta que eu deixo aqui, porque isto é um retábulo valioso demais, uma pintura de um mestre eiburense, que é um património cultural colense de Colos, mas não só de Colos, de todo o concelho, e eu atrevia-me a dizer mais do Baixo Alentejo. E quando se fala em cultura, no Concelho de Odmira, é preciso ter em conta este património que Exatamente. nós temos. O património religioso é dos patrimónios mais importantes do património cultural, porque está bem de ver, é que durante séculos, para a religião, para este património, e a grande parte do dinheiro que era dos rendimentos, das rendas que eram produzidas, não é, para a população, porque a religião tinha um papel fortíssimo na vida das pessoas. Podes passar. Ora, o que nós vemos aqui é outro elemento da geografia sagrada do concelho, mas não só aqui, não é só da geografia sagrada. Há bocadinho dissemos que em Nossa Senhora das Neves, isto fica, reparem, uma ermidazinha lá no topo da colina, à escala 270 ou 72, fica próximo da Ribeira de Seixal de Cima. À escala, quer dizer, à cota? À cota, perdão. À cota, preciso de água. E então, aquele edifício tem vestígios muito mais antigos. Vestígios que provavelmente são da Alta Idade Média, isto é, de um período que vai já do fim do Império Romano e que entra pelo período bárbaro, digamos, dos visigodos, neste caso concreto aqui do sul do país, e que depois sucede o período islâmico. Ora, passa, por favor. Nós vemos aqui, nesta fotografia, nós vemos os vestígios muito claros de uma muralha que circunda o topo deste monte, deste cerro, de tal modo que esta igreja, no século XVIII, era chamada Santa Maria do Castelo, não era Nossa Senhora das Neves. Nossa Senhora das Neves é um daqueles casos em que Santa Maria adota um nome com um determinado atributo. Eu penso que Nossa Senhora das Neves passou a chamar-se apenas no século XVIII. Antes disso era Santa Maria, sempre como era usual, do Castelo. Porquê? Porque se verificava que existia ali uma muralha, portanto, o tal castelo. É possível que aqui fosse, enfim, isto é uma hipótese, uma mera hipótese, o tal Cimálias de Benalgat ou então cumes de Benalguaz. Benalguaz. São hipóteses que se podem colocar, sim. Ora bem, nós vemos também neste sítio, isto é uma fotografia do Jorge Vilhena, que tem ali a sua filha quando era ainda uma criança. Neste mesmo sítio encontram-se ainda vestígios de antigos lugares sagrados, tal qual como nós encontramos na Maceirinha, em São Luís, e na Arcaçolha, também na freguesia de São Luís. Aqui também se encontra, e que também se encontra aqui em Vila Nova de Mil Fontes. Aqui, portanto, aquilo é escavado na rocha? É escavado na rocha, depois tem uma espécie de cânula que pode servir para escoar o líquido que lá se encontra para fora. Portanto, isto terá a ver com antigos rituais de religiões pagãs, enfim, um pouco hoje misteriosas, mas que se terão desenvolvido aqui no sul da Península Ibérica, ou pelo menos neste sudoeste da Península Ibérica, num período que vem do final da época romana e que se prolonga depois até praticamente ao período cristão. Porque ainda no período cristão, os bispos cristãos, por exemplo, o São Martinho de Dume, se preocupavam em corrigir os rústicos, em
em corrigir os rústicos, porque achava que os rústicos, isto é, os camponeses, ainda adoravam os deuses antigos, os deuses cristãos, e portanto ainda não estavam cristianizados como devia ser. Portanto, este é de facto um desses elementos. Podes passar, por favor. Ora bem. Fazemos aqui uma transição. Fazemos uma transição. É preciso perceber agora um pouco do desenvolvimento da economia desta região, da importância económica desta região. Pois no século XIX, portanto, o princípio do século XIX tem aqui algum impacto. Pode dizer-se que, por exemplo, na altura das invasões francesas, quando o sul do país se revoltou contra os franceses, a revolta que se iniciou no Algarve, e que se alastrou, e que alastrou pelo Alentejo litoral, aqui em Colos foi constituído uma espécie de quartel-general da resistência portuguesa. Depois a seguir, logo com a Guerra Civil, esta zona, como todas as zonas camponesas do Sul, tomaram muito partido, havia muita gente que tomou o partido de Dom Miguel. Mais tarde, já com a derrota dos miguelistas na guerra, mas com a sequente guerrilha do Remexido, aqui foi instalado um quartel do exército liberal. E, portanto, encontrou a guerrilha, tanto aqui como em Relíquias, próximo, haviam quartéis com soldados liberais para pacificarem o território. Havia noutros sítios também, mas, portanto, nestes dois... E no século XIX foi a altura em que deixou de ser concelho. Século XIX, exatamente. O século XIX, em 1836, ainda no período em que se estava, numa grande convulsão política e até militar, em 1836, saiu uma lei que aboliu, dos 800 e tal concelhos, aboliu 500 e tal. Portanto, foi assim uma heresia. E os pequenos concelhos foram quase todos abolidos. Um deles foi Colos. Foi uma reorganização na altura. Foi uma reorganização pelo do Estado liberal. Ele pretendia dar maior racionalidade à organização do território, para que houvesse uma maior eficácia na administração, etc. E, portanto, praticamente aboliu todos os pequenos concelhos. O caso do Concelho de Milfontes, que era um pequeno concelho, a coisa sucedeu de forma diferente. O concelho passou a ter sede no Cercal e, ao mesmo tempo, anexou o Concelho de Colos durante alguns anos, poucos anos. Em 1855, o próprio Concelho de Milfontes / Cercal foi extinto e as freguesias de Milfontes, Colos e Cercal foram parar a Odmira, ao Concelho de Odmira. Mais tarde, como se sabe, Cercal saiu de Odmira. Mas Milfontes e Colos ficaram em Odmira. Portanto, a partir de 1855, Milfontes e Colos neste caso, a freguesia que estamos a falar, e já nessa altura, em 1855, já não era um concelho, já era uma freguesia, porque tinha sido extinto como concelho em 1836, passaram para a freguesia para o concelho de Odmira. Eu acho que exatamente este mapa que nós estamos a ver. Vemos que, de facto, o Concelho de Odmira passou a ser o maior concelho do país, exatamente porque lhe foram agregadas, anexadas, uma série de freguesias. Vila Nova de Milfontes tinha sido um antigo concelho, Colos também tinha sido um antigo concelho, Val de Santiago pertenceu ao Concelho de Santiago Cacém e que tinha passado para Messejana. Depois Messejana acabou em 1855 e o Val veio para Odmira. Depois temos aqui São Martinho e Santa Clara, que vieram de Ourique. Portanto, depois no interior, assim é uma cor mais batida, nós temos as freguesias originais do Concelho de Odmira. Nós havemos ainda um dia de falar em São Salvador e Santa Maria. Ainda não falámos? Não, ainda não falámos, até porque não falámos, estamos a deixar para o fim, porque elas são a origem, não é? Porque sim, houve uma altura em que aquele território que está assinalado mais claro era composto por essas duas só por essas duas freguesias. Exatamente. Aqui neste mapa nós podemos ver o Concelho de Colos e depois Freguesia de Colos
Aqui é uma cor um bocadinho mais visível, é assim um azul claro, mas menos claro do que as outras freguesias, e portanto para mostrar essa, enfim, a posição atualmente de Coles. Ainda mais, a própria povoação de Coles fica pouco centrada na freguesia, portanto fica mais junto à zona mais serrana. Enfim, e para norte ou noroeste nós temos sobretudo aquilo que muitas vezes chamam a charneca, que é a charneca aluvial da Bacia do Sado. E, embora tenhamos também um pouco de É aluvial, porque é aquela planície que se compõe com a sedimentação, com a deposição de sedimentos ao longo do tempo. É isso mesmo. Portanto, enquanto que a vila está mais chegada à zona mais serrana. Podes passar, por favor. Ora bem, nós vemos aqui que, de facto, a freguesia era uma freguesia rural. Nós, em meados do século XX, encontramos uma freguesia produtora de cereais, enfim, tinha também... À semelhança de outras... À semelhança, era um tipo de economia muito semelhante às outras freguesias e praticamente a todo o Alentejo. Portanto, uma forte aposta na produção de cereais, sobretudo do trigo, alguma pecuária também, naturalmente. É uma economia que entra tarde na mecanização, mas nós daqui já vemos, em meados do século XX, alguma mecanização. Nós vemos a debulha mecânica já, e, portanto, temos já um exemplo de mecanização que, como disse, foi entrando aos poucos e conviveu durante muito tempo com meios mais arcaicos, como nós podemos ver na imagem que vem a seguir. Aliás, já vimos isto até noutras, salvo erro, não sei se foi em Saboia, agora também não me recordo, na emissão que dedicámos a Saboia, onde aparecia o Ribusto. Foi em Saboia, não foi? Que também era uma máquina parecida com esta. Mas pronto, são elementos já de mecanização, mas que destoam um bocado com o resto do ambiente, que continua a ser trabalho manual, essencialmente. Sim. E manual e em termos de transporte, como já vamos ver, tração animal. Tração animal. É o que nós vemos aqui, portanto, o transporte ou do cereal ou da palha fazia-se sempre através de animais, através de carros com tração animal, e isso foi uma coisa que durou até quase ao fim. Maximizava-se a capacidade do carro, da carroça. Sim, o mais possível. O mais possível. Pronto, o que nós vemos então é uma situação que é semelhante a todas as outras freguesias. Isto é um tipo de gráfico que... Há de chegar um momento em que mostraremos a compilação destes gráficos todos. É um gráfico que é muito semelhante ao que aconteceu nas outras freguesias que nós já vimos aqui e que acontece noutras freguesias do Sul. É uma população que cresce ainda no século XIX, numa altura em que se aposta na produção de cereais, sobretudo na produção do trigo, tendo em vista a autarcia, isto é, o abastecimento, a autonomia alimentar do país, e em finais do século XIX isso é verificável, têm até leis que promovem essa autarcia, e na primeira metade do século XX existe toda uma aposta que é concretizada já na parte final pelo Estado Novo. Refere-se às campanhas do trigo. Campanhas do trigo, comboio do trigo, toda essa simbologia que aposta na produção de cereal, mas que chegando ali aos anos 40, 50, se vai desfazer. Este cereal era produzido com base em preços subsidiados ao produtor. Preços subsidiados, recurso a adubos e, por vezes, utilização de terras pouco adequadas à produção. E isso foi o que aconteceu. Cereal. Essa foi uma das partes mais gravosas, porque muita fez
fizeram-se searas em tudo quanto era sítio, inclusive em terrenos menos adequados possível, e, portanto, isso acabou por depauperar muitos solos. Mas havia outro problema, é que, de facto, isto era uma economia em que as pessoas viviam mal. E quando passou a haver alternativas, as pessoas começaram a sair. Começaram a sair começaram até a sair para o estrangeiro. Antes, numa primeira fase, no princípio do século XX... Para os centros urbanos. Começaram a sair para os centros urbanos, mas antes já saía muita gente até para a América, para o Brasil, etc. Ainda no princípio do século XX. E depois, nos anos 50 e 60, para os centros urbanos, e sendo que, finalmente, nos anos 60, também, e sobretudo, para o estrangeiro. Caso da França, da Alemanha e por aí. Com tudo isto, nos anos 60 ainda houve uma mobilização militar para a África e nós vemos que há uma decadência populacional, há um declínio muito acentuado da população. Verificamos que nos anos 70 o declínio não é tão vertiginoso, mas a população continua a diminuir na freguesia e continua. O último censo, isto vem só até o censo de 2011, mas o censo de 2021 indica que esta decadência continua. Portanto, ao contrário da freguesia que vimos na última emissão de Relíquias, portanto, podemos pôr aqui que subiu, que conseguiu inverter a queda. E então temos que mais uma vez pôr aqui em causa, só relativamente aos últimos censos, pelo menos, a forma como a contagem é feita. Pois, em alguns casos, eu receio que as contagens não tenham sido muito exaustivas e que tenha havido gente que ficou por contar. Eu já contei o que aconteceu comigo pessoalmente, mas que acabei por contar porque exigi ser contado. Claro, mas isso depois, comparativamente com quando descobrimos aquilo que se passou em Relíquias. Pois, não é? Precisamente. Mas admito que a população dos campos continue, nestas freguesias mais do interior, continue a diminuir. Acredito que sim. Embora no litoral, observemos algumas alterações na demografia, até com a fixação de novos residentes. Sim, é verdade. Um retorno dos movimentos migratórios. Nós vimos que a população de Relíquias não diminuiu, aumentou um pouco, a de São Martinho também, mas há de facto alguns neo-rurais que vão aparecendo, gente que veio sobretudo da alemães, holandeses, etc. E, portanto, nessas freguesias mais do interior, é possível que algumas dessas pessoas não tivessem sido contabilizadas. Mas no caso de Relíquias foram de certeza. E neste caso aqui não sei, não faço a mínima ideia. De qualquer modo, não me admiro que a população, tenha vindo a diminuir. Bom, e estamos a chegar ao fim. Não sei se queres fazer queres dar mais alguma nota ou dizer mais alguma coisa sobre... Pronto, apenas dizer que nós estamos a fazer uma micro-história, embora muito superficial, estamos a fazer uma espécie de micro-história por freguesia, mas na realidade tudo se passa num quadro mais vasto, que é um quadro concelhio e que é um quadro regional. É um quadro que tem muitas semelhanças, tem características muito comuns ao longo dos tempos e, portanto, nós vamos repetindo de freguesia para freguesia algumas das características. Claro que também há diferenças, desde logo do ponto de vista administrativo e institucional. Nós vemos que há géneses diferentes. Nós vimos, por exemplo, Relíquias, por exemplo, começou como freguesia, mas no caso de Colos não, começou logo como concelho, mas já existia uma povoação com alguma importância antes de ser concelho. Enquanto que Relíquias isso não existia elas nada. Elas acabam por ter as suas especificidades, embora se calhar podemos dividir isto claramente em dois grupos, que são as freguesias que nasceram mais ou menos ao mesmo tempo naquele que é o território central original do concelho de Odmira e aquelas que apareceram depois. E que foi uma decisão, no caso das freguesias antigas do concelho de Odmira, foi uma decisão muito com uma vertente eclesial, ou melhor, foi um movimento eclesial. Foi, portanto, a Igreja que decidiu
densificar a rede de paróquias, a rede de freguesias. No caso de Coles, não. No caso de Coles havia uma povoação, que era uma povoação que tinha a sua importância, que se devia a outra lógica, possivelmente um pouco correlacionada com uma povoação à beira da estrada, num nó viário, embora não isso, naturalmente tinha alguma capacidade agrícola, etc., para poder alimentar a população. Nós não falámos aqui, por exemplo, na vinha, mas havia umas vinhas com alguma importância nesta freguesia. E, portanto, é uma freguesia que tem uma gênese que não é religiosa. Embora, naturalmente, a religião também, nesta freguesia, tivesse tido muita importância. Nós vemos uma geografia do religioso muito, muito significativa nesta freguesia. Muito bem, e chegamos então ao fim da emissão de História, esta a 13ª. Ainda temos mais algumas freguesias para dedicar outras emissões. Falta-nos, salvo erro, Santa Clara, Val de Santiago. Não sei se me estou a esquecer de... E depois iremos a uma freguesia que não pertence ao Admira, que é Porto Covo. Mas é aqui vizinha e acho que tem também talvez um pouco mais a norte no futuro. Sim, depois veremos. Também iremos. Claro. Enfim, a história é da região. Obviamente que o Concelho de Odmira é o nosso foco principal, mas não nos detemos por aqui. Quem esteve desse lado, quem tem paciência para ouvir as emissões do Odmira Livre Podcast até ao fim, os meus parabéns. Porque não tem que se gostar, não é? tem que se ter verdadeiro interesse, e continue a acompanhar. Não tenham aqueles que não apanham as emissões a meio, sabem que podem sempre voltar atrás depois da emissão terminar. Elas ficam automaticamente disponíveis no YouTube e no Facebook, no separador vídeos da página do Odmira Livre Podcast. E já sabem que no máximo umas horas ou no máximo um dia depois que eu coloco tudo em formato áudio nas principais plataformas de podcast. Isto é mais uma série de história, como disse, que vai continuar. No entanto, o Odmira Livre Podcast tem a ambição de chegar a praticamente todo o lado e ultimamente até temos tido algum foco na questão internacional. Mas nunca perdemos a noção da nossa origem e periodicamente visitaremos aqui o nosso concelho, seja para contar a história, seja para mostrar o que aqui se passa em termos das coisas que são feitas por os moradores, por os cidadãos deste concelho, por as organizações deste concelho. E com esta conversa, já não me lembro onde é que quer chegar, é só para dizer que apoiem, partilhem, façam gostos, essas coisas, ajuda a crescer a visibilidade. Como sabem, isto não tem qualquer fim lucrativo. Eu nem sequer ainda me preocupei, um dia tenho que me debruçar sobre isso, em monetizar qualquer coisa, mas isso nunca terá um custo para quem quer ouvir, será sempre gratuito e disponibilizado gratuitamente. E para poderem partilhar sem qualquer restrição. Uma boa noite a todos e obrigado por estarem com o Odmira Livre Podcast. Boa noite. E se eu encontrar agora aqui, encontrei. Desta vez não tive muitos lápis. Admira Livre Podcast.